Como é bom encontrar você mais uma vez para mais um DC Inside. E hoje nós estaremos falando da faixa 8 do nosso primeiro disco, Coração em Chamas, que é a faixa Quando Olho em Teus Olhos. Vem comigo! Mas que pena, o homem sua fé pequena. Nós estamos de volta com mais um DC Inside. Esse dia que é especial, esperado toda quarta-feira, 20h30, esse quadro vai ao ar para contar as histórias das canções, das gravações, das letras, das músicas da Banda Chama. E hoje, falando especialmente dessa faixa, Quando Olho em Teus Olhos. Quando vejo as feridas. Eu sempre começo esse quadro falando de como foi a inspiração para escrever as canções, né? E essa de hoje, a primeira curiosidade dela é que ela nasceu dentro de um ônibus circular. Esses ônibus que andam dentro das cidades, né? Que ligam um bairro ao outro. E na época eu estava fazendo aquele curso Evangelização 2000, né? E nele é pregado o querigma, que fala do amor de Deus. Mas por que eu não sinto esse amor de Deus? Ah, é pelo pecado. E assim surgiu a inspiração para escrever essa canção. Dentro do ônibus, voltando para casa, depois de mais um dia de pregação querigmática, aqui mesmo na nossa matriz, de Nossa Senhora da Conceição. Poder viver em harmonia. E essa letra, ela fala justamente dessa ruptura, da ligação entre o homem e Deus, né? E ela já começa a falar que houve um tempo, aquele tempo lá no Jardim do Éden, lá no começo de tudo, lá na criação, lá no Gênesis, houve um tempo em que os barcos navegavam em uma só direção, ou seja, havia uma comunhão, né? Seguiam numa mesma direção. O firmamento, Deus, e a terra, os nossos pais, viviam em perfeita união. Só que depois já veio o contraponto, né? Eu gosto muito de trabalhar com isso. Ah, estava assim, mudou para dessa forma agora. Veio o contraponto que é, mas que pena, o homem e sua fé pequena, pôs tudo a perder. Realmente, o homem, por querer ser mais que Deus, colocou tudo a perder nessa ligação tão íntima que tínhamos com o nosso Deus. Apesar da letra falar desse primeiro momento lá do Gênesis, você pode ver que o refrão aí já fala de outra coisa, né? Quando olho em teus olhos, tristes na cruz, quando vejo as feridas em teu corpo, Jesus. E por que eu escrevi isso naquela época? É bem fácil recordar isso, né? É um salão aqui embaixo do nosso estúdio, onde era pregado o querigma, né? E ali tinha um crucifixo. E assim, sempre que o pregador ia falar da questão do pecado e tal, que a gente feriu o coração de Deus, né? Aí falou que por um homem entrou o pecado, mas depois veio Jesus Cristo, né? Tudo dentro dessa pregação querigmática. Aí ele mostrava um Cristo que tinha pendurado na parede, um crucifixo. E aí eu ficava observando aquela imagem do Cristo sofrido, né? O sofrimento que ele passou para nos garantir a salvação. Aí disso então nasceu esse refrão: quando olho em teus olhos, Cristo na cruz, quando vejo as feridas em teu corpo, Jesus, sinto que tu me amas e teu amor não tem fim e ainda hoje está de braços abertos para mim, para todos nós, para nos acolher. E eu gosto muito dessa questão do contraponto, né? Às vezes eu mostro um lado da moeda, depois eu mostro o outro. E a segunda estrofe, ela vem como um alento para nós. O homem pôs tudo a perder, mas hoje é tempo de voltar aos braços do Senhor, né? E a terra, somos nós, ao firmamento, cantar hinos de louvor. Todo dia é dia de nós mudarmos os nossos caminhos, endireitar os nossos passos e voltar a andar na graça de Deus. Nós fomos criados para andar na graça de Deus. E assim era no começo de tudo, mas o homem vacilou, jogou tudo por terra. E essa história está contada assim, claro que uma síntese, mas aqui nessa canção, Quando Olho em Teus Olhos. Quando vejo as feridas.
Falando um pouco do ritmo dessa música, eu gosto particularmente dela, apesar da gravação a gente ouve e assim, a nossa execução não foi um primor de execução. A gente está falando de coisa de 20 e tantos anos atrás, né? Quando a gente ainda estava começando a caminhar. Mas assim, uma coisa que eu acho muito legal nela é esse peso do começo dela, como se fosse assim um sinal de alerta para quem está ouvindo. Ela tem uma pancada forte de guitarra com distorção e depois ela cai e começa a história sendo contada como se tivesse sendo lido um livro, né? A história sendo contada com um piano ao fundo, né? Houve um tempo em que os barcos navegavam em uma só direção, o firmamento e a terra em perfeita união. Essa música também, a gente tocou ela poucas vezes. Na verdade, o nosso repertório, ele só de um tempo pra cá, que a gente decidiu apostar um pouco mais nas nossas histórias, nas nossas experiências, que são relatadas através das canções. Só que essa música, ela tem uma história bacana agora, recente, porque quando nós iniciamos o projeto dos 25 anos da banda, esse projeto iniciou uma gravação de um projeto chamado 5, ou V, né? A primeira canção a ser feita uma versão para ela, que o V também era de versão, né? Seriam releituras de música. A primeira canção a ser trabalhada foi justamente essa, Quando Olho em Teus Olhos. Você já deve ter ouvido, está lá no nosso site. Ela está também nas plataformas digitais. Você pode conferir depois. E para finalizar também, eu vou deixar um pouquinho do áudio dela para você ouvir um dos ensaios nossos aqui, porque é a mesma versão que foi para a live dos 25 anos. Hoje, contei um monte de história aqui num pedacinho de tempo. E nessa live dos 25 anos, a versão para a música Quando Olho em Teus Olhos foi inspirada, eu já falei muitas vezes aqui, não é segredo, eu gosto muito do Bon Jovi, do John Bon Jovi. Ela tem assim uma pegada mais country, né? Com mais violões, aquele mesmo efeito que o John Bon Jovi colocou no comecinho, a gente colocou também, para ficar bem característico, né? E assim, a roupa dela ficou muito bonita. A gente ainda não tocou ela ao vivo depois da live, mas qualquer hora dessa, ela vai pintar no nosso repertório. Tem um detalhe interessante também dela, que no refrão, o refrão ele é feito de perguntas e respostas, né? A voz principal pergunta, quando olha em teus olhos, aí o Beck responde, Tristes na Cruz. E aquela voz que mais destaca ali é a voz do Luciano Husk, que era o nosso batera, foi o primeiro batera da Banda Chama, veio assim do Luminares com a gente também, e teve na Banda Chama de 97 até 2004. Um outro ponto interessantíssimo dessa canção é que antes de finalizar, antes de chegar no refrão final, a letra diz assim, é verdade, é pura realidade, Cristo já me salvou. Então parece que é a história de alguém que quando ouve essa canção, observa que no começo houve um momento de queda do homem, um momento de erro, um momento de descrença, de falta de fé, de querer ser mais que Deus. Aí depois já vem falando desse Jesus na cruz que já nos salvou. Depois a canção fala que hoje é tempo de voltar aos braços do Senhor. E parece que ao final aqui a pessoa entendeu, né? Que mesmo acontecendo tudo isso, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho amado que na cruz nos salvou e abriu as portas do céu novamente para nós. Ele diz então, Cristo já me salvou, né? Aleluia! Isso, quem gostava muito de falar isso é o Padre Borelli. Cristo já nos salvou, aleluia! O amor não tem fim e ainda hoje está. E para finalizar esse nosso BC Inside de hoje, onde nós falamos da faixa Quando Olho em Teus Olhos, quero dizer o seguinte, ela ficou aqui no disco como faixa 8, mas ela foi uma das primeiras canções a serem escritas quando a gente ainda nem pensava em gravar um disco, né? Ela foi uma das primeiras, junto ali com Um Grande Amor, junto com Coração em Chamas. Ela deve ter sido a quarta, quinta música a ter sido escrita, né? E assim ela fala muito dessa experiência minha mesmo com o Querigma, e eu espero que ela possa te ajudar também a entender um pouco mais do Querigma, se sentir amado, perceber que a gente às vezes falha mesmo, mas que sempre é tempo
de voltar aos braços do Senhor. Próxima semana nós iremos falar da faixa 9, que é a canção Espírito Santo. Tem várias histórias legais para a gente relembrar, ok? Até lá, um forte abraço e até o próximo BC Insight. Houve um tempo em que os barcos navegavam em uma só direção, o firmamento e a terra em perfeita união. Mas que pena, o homem sua fé pequena, pois tudo a perder. É verdade, é pura realidade. Isso só me faz crer. Quando olho em teus olhos, tristes na cruz, quando vejo as feridas em teu corpo, Jesus, sinto que tu me amas, teu amor é sem fim, e ainda hoje estás de braços abertos pra mim. Hoje é tempo de voltar aos braços do Senhor e a terra